Quando a gente conversa sobre a dificuldade em dizer não, a dificuldade em estabelecer limites, existe um tipo de pessoa que é muito interessante, que é a delícia em se sentir necessário na vida das pessoas. Inconscientemente existe o peso da vaidade no lugar, né, neste lugar de não conseguir dizer não. Então é uma pessoa que resolve as coisas, é uma pessoa que concilia, é uma pessoa que é recrutada, né, para várias frentes, para várias batalhas, inclusive batalhas que não são dela, são a batalha dos outros. Né? Então ela é acionada, né, como se fosse um bombeiro, uma polícia, um juiz, né, e a pessoa vai lá e resolve, né, essas batalhas na vida das outras pessoas. E isso acaba entrando num looping onde se torna a base da sua identidade. Né? Então nesse vídeo eu queria conversar com você para você entender que facilmente o ser humano ele pode entrar em loopings por conta de vaidade. Tá? Então isso é uma característica, a vaidade, a gente tem um pezinho na vaidade, é uma coisa difícil da gente trabalhar, da gente olhar para isso, né? E ir para um lugar de humildade, do menos, de dizer não, de estabelecer limites, de perceber que isso não é para mim. Né? Então isso é um movimento difícil para todo ser humano. Então, esse vídeo é para a gente perceber essas características em nós e talvez perceber, né, esse looping de vaidade nas pessoas que a gente convive. Ok? Ah, esqueci de me apresentar. Meu nome é Tamara Algauer, eu sou psicoterapeuta com graduação em psicologia e aqui no Psicocafé a gente vai estar conversando sobre autoconhecimento com café e histórias, sempre de uma forma leve, porque cada caso é um caso. Bom, como é que se desenvolve, né, esse papel do salvador e a vaidade de ser necessário? Né? Então, porque isso acaba virando um padrão. Né? A pessoa percebe que não está conseguindo dizer não, percebe que ela já não percebe onde a vida dela se encontra nesse mundo de outras vidas, de necessidades dos outros, né? Ela não encontra, né? A pessoa não encontra mais a própria necessidade. Então, como isso se estabelece e acaba virando um padrão, tá? A gente vai falar sobre 3 situações interessantes. Primeiro, ser necessário é ser amado. Então a pessoa pode ter, né, esse lugar. Ser necessário é ser amado. Então, se ela parar de ajudar, as pessoas vão esquecer dela? As pessoas vão parar de falar com ela? Né? Então, assim, pode estar ligado a isso. Outra situação, os outros não conseguem lidar sozinhos com os próprios problemas. Então, olha que lugar de vaidade interessante. Inclusive, isso é comum acontecer com mães, com pais, né? Com uma necessidade inconsciente que esses filhos não cresçam, não se tornem independentes. Né? Então, e você vai passando uma mensagem para essas outras pessoas, que podem ser seus filhos, né? De que eles não estarão prontos, que eles não estão prontos ainda, que eles não estão maduros ainda. Você vai plantando a semente da insegurança quando você tira da mão do outro aquilo que ele estava prestes a resolver, a enfrentar só, já que é uma batalha dele, dela. Então, por que foi ali,
né, e tirou das mãos para resolver. Então pode ser essa questão também, deixar bem claro e estabelecido que quem sabe resolver as coisas sou eu. Você não consegue, deixa que eu faço, né? Então isso são movimentos inconscientes. Outra situação, dizer não é perder o status especial, né? Então você perde esse lugar de reconhecimento, né? Aquela pessoa que sempre ajuda, né? Que recebe muitos elogios, palavras de gratidão, de reconhecimento. Então, se você sai desse looping de estar ajudando, fazendo pelos outros, fazendo pelos outros, fazendo pelos outros, meio que você, né, tira essa armadura, esse lugar, esse status, você desce de um pedestal de super-herói, né, de salvador. Então, são esses 3 aspectos que geralmente mantêm a pessoa nesse lugar. E quais são as consequências desse lugar, né? Primeiro, exaustão emocional e física. Lógico, porque você está vivendo a vida dos outros, você está resolvendo o problema dos outros. Percebe? Você, inclusive a tua fama, né? Esse lugar já está estabelecido, aquele que resolve, aquele que faz, aquele que diz sim, né? Aquele que está sempre com as portas da casa abertas, né? Aquele que a vida é aberta para a vida dos outros, e aí com isso não existe mais a própria vida, não existe mais limites. Então é uma pessoa emocionalmente e fisicamente exausta e já com doenças que dizem dessa dor, né? Então pode ser uma pessoa que sofre de enxaqueca, pode ser uma pessoa com dor nas costas, pode ser uma pessoa que já tenha desenvolvido inclusive obesidade, né? Então come por cansaço, não tem prazer na própria vida, então vai buscar prazer em comidas, né, gostosas, em excesso, sem limite, uma maneira inconsciente de dizer que não aguenta mais, né, através da obesidade. Então estou grande, estou pesado, de tanto carregar a vida dos outros. É bem interessante esse aspecto. E se estabelece também relações desequilibradas, porque você acaba atraindo pessoas para a tua vida que não estão nem aí para a tua individualidade, se é sábado, se é domingo, entendeu? Estão nem aí. E outra coisa, quando você precisa, né, por exemplo, vamos dizer que você vem sofrendo de enxaqueca, né, ou você entrou numa crise de dor nas costas, né, e de repente você pergunta, né, lá no grupo do WhatsApp para aquela pessoa que você já ajudou, né, que você já apoiou várias vezes, se hoje ela poderia ir lá fazer a tua vez, né? Ela diz, não posso. Porque de repente essa pessoa que te ajuda tanto, né, ela não pode fazer nada por você, porque ela tem a vida dela, porque ela não para a vida dela. Né? Então, assim, existe esse desequilíbrio nas relações. Você percebe que não existe isso que você faz pelas pessoas, ninguém faz por você. Isso é bem impactante. E a falta de autonomia nos outros, né? Quem está sempre sendo ajudado, né? Se você é essa pessoa que você sempre está ajudando os outros e fazendo para os outros, porque você sabe que vai fazer melhor que o outro, porque o outro não tem essa capacidade, você cria uma quantidade de pessoas dependentes à sua volta. E cá aqui para nós, preguiçosos, um bando de sem vergonhas que você ajudou a alimentar, porque você deu um jeito de falar para essas pessoas que elas não são capazes, que quem é o capaz é você. Então assim, olha, vai virando uma bola de neve isso aqui. E aí, como é que a gente faz para sair desse padrão? Primeiro, conversar sobre isso. É o que a gente está fazendo aqui.
É perceber, caramba, será que eu... Nossa, tem algumas coisas nesse vídeo aqui da Tamara que fizeram muito sentido para mim. Inclusive, você pode escrever nos comentários, né, alguns assuntos, alguns temas, aquilo que te tocou aqui, para a gente aprofundar um pouco mais. Agora, mais perto do final do vídeo, eu separei 3 perguntas terapêuticas, né, que estarão na descrição do vídeo, mas aqui eu vou ler elas rapidamente, só para ver se cutuca mais alguma coisa dentro de você. Porque o interessante seria, no final desse vídeo, você ir na descrição do vídeo e escrever essas 3 perguntas num caderno ou numa folha e parar, sabe, sinceramente, de todo o coração e responder a essas perguntas. Porque o movimento para sair desse lugar, quebrar esse looping, é você se percebendo. Percebendo que essa fortaleza toda que você é, ou que a pessoa que você conhece é, na verdade é uma fragilidade. Você está carregando pedras, você está carregando vidas que não são suas. Isso não está fazendo bem para você e nem para os outros. Tá certo? Então, escreva depois essas perguntas ou pause o vídeo para você ir respondendo cada uma agora, no papel. Né? Não existe resposta certa ou errada. A resposta é: o que é que você sente ao escrever isso? O que é que você sente ao responder a essas perguntas aí dentro da sua cabeça? E aí o movimento de autoconhecimento e o movimento para começar a gente a fazer diferente, inclusive pelos outros, já que você é tão preocupado com os outros, né? Perceber que é interessante entregar para os outros a vida dos outros para você poder retomar a sua vida, tá? Curte esse vídeo porque me ajuda muito e de repente faz a inscrição para a gente continuar falando sobre isso aqui no canal, tá bom? Eu vou ler a primeira pergunta, respirar, depois ler a segunda e a terceira e a gente encerra o vídeo. Primeira pergunta: o que você sente quando alguém resolve um problema sem precisar da sua ajuda? Segunda pergunta: você se sente frustrado quando ajuda muito, mas não recebe o mesmo em troca? Terceira e última pergunta: quem você seria se não estivesse sempre ajudando os outros? Até o próximo vídeo.